Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos retomar a nossa caminhada no livro de Ruth, o pequeno livro de Ruth. Eu quero convidar você ao capítulo 4. Se você não pegou as outras, eu estou vendo algumas pessoas nos visitando essa noite. Você é bem-vindo aqui, bem-vindo a esse estudo. Não se preocupe, nós temos a preocupação de termos uma unidade de leitura completa a cada exposição, ainda que sequencial. E hoje não será diferente, nós vamos ao capítulo 4 e vamos estudar aqui 12 versos do capítulo 4. É a nossa penúltima exposição bíblica nesse pequeno livro. E vamos encerrar com a graça de Deus no domingo que vem. Se você gostaria de ver todo esse estudo, ele está presente nas nossas plataformas de YouTube e Spotify. Você vai poder ter ali esse material para estudar. E eu te convido e encorajo a fazer isso sim, para o seu discipulado, para o seu enriquecimento na fé. Estude a Bíblia conosco e você pode pegar ali as outras exposições bíblicas das demais porções. Que Deus te abençoe nesse sentido e nessa jornada. Mas hoje nós vamos ao capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versos 1 a 12. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre estas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois de você eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar estas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não posso fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. E assim que se confirmava o negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por esposa a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém.
que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos buscá-lo em oração, irmãos. Ó Deus bendito, nos colocamos na tua presença, curvados diante da tua vontade, carentes, ó Deus, do Senhor, carentes da tua luz, da tua iluminação sobre nós. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse momento de meditação na santa palavra do Senhor. Confronta-nos, consola-nos, encoraja-nos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história curta de providência e redenção. Nós estamos diante de um relato, embora breve, poderoso da mão invisível da providência de Deus, conduzindo a história de Israel através de histórias de pessoas. E mais uma vez, Deus, que é mestre nessa arte, usa pessoas e situações improváveis, de tal forma que do improvável suscita glória para o seu próprio nome. Assim como ele suscitou descendência de mulheres estéreis, para que a sua linhagem do povo de Deus viesse à existência, Deus continua trazendo da morte vida, do improvável esperança e da escassez abundância de perspectiva. É exatamente o caso do livro de Ruth. Aliás, o livro começa exatamente com esta circunstância: fome e escassez. Belém, a tradução, casa de pão, está sofrendo por fome. Não por menos, mais uma vez, o ciclo dos juízes, contexto esse do período de Ruth, o contexto em que os juízes governavam sobre Israel. O ciclo de bonança, paz e provisória obediência, vinha o passo de desobediência e rebeldia contra o Senhor, da qual adivinha ira, justiça e disciplina do Senhor, e então, consequentemente, lamento, sofrimento e arrependimento provocado por parte do povo, e consequente, retorno à adoração e à obediência. Resultado, bonança e paz. Adivinha? Tudo começa de novo. Depois da bonança e paz e temporária obediência, desobediência, disciplina do Senhor, tristeza, arrependimento e retorno à adoração, bonança e paz. E assim se repete, e repete, e repete. Então, o contexto em que nós estamos vivendo no capítulo 1 de Ruth é o contexto em que a disciplina é a vigente fase do momento. Fome. Não é a primeira vez que Deus castiga o povo dele com fome por conta da rebeldia do coração. Mais uma vez, a mão do Senhor se levanta sobre o povo dele para os exortar e os demover dos seus maus caminhos, para lhes trazer o coração de volta, para lhes virar o rosto para si e não as costas do povo dadas. E Deus, mais uma vez, está suscitando o temor ao seu nome, pesando a mão e castigando o seu povo, na disciplina justa e bondosa de Deus. Mas acontece que um homem chamado Elimelec, essa expressão em hebraico para o nome dele, que significa Deus é rei, ou Deus é o meu rei. É uma possibilidade ainda de se tornar pessoal a coisa. Seja qual for a tradução literal ou um pouco mais adaptada no nome desse homem, ele não reconhece o reinado e o governo ativo de Deus naquele momento. Porque ele ajunta a sua família e foge da mão do Senhor. E não se adiante a atirar suas pedras mais pesadas sobre a cabeça de Elimelec, porque no papel dele, talvez eu e você
fizéssemos exatamente o mesmo. Pegaríamos a nossa família e partiríamos da escassez, da fome e daríamos o nosso pulo de provedor que somos. Não é verdade? Mas esse homem está saindo debaixo da disciplina do Senhor. E por mais que, como bons pais e maridos provedores que somos, daríamos o nosso pulo, se conscientes da disciplina amorosa de Deus fizéssemos ainda o mesmo movimento, deflagraríamos rebeldia contra esse Deus Rei. Tal como a criança que não aceita a advertência do pai e da mãe, e muito menos a sua repreensão. E você então tem que lidar com a situação como talvez na casa de vocês, você escutou quando era criança. Se correr, é pior. Eu nunca tive coragem de correr dos brados do meu pai, nem da vara depenada da minha mãe. Se ela falasse, você vai apanhar agora, Deus me preservou dando o magnetismo de ir até ela, mesmo que todas as minhas forças gritassem, fuja, corra, é cilada, mas eu sempre fui até ela. Acho que Deus me levou para que eu apanhasse menos, não que eu não apanhasse, mas eu acho que se eu corresse, seria pior. Aliás, café da manhã e vara lá em casa era cotidiano na minha infância. Então, funcionou, deu certo. Algumas coisas eu aprendi logo cedo. Elimeleque foge. E como a mãe que dobra a aposta para o filho que corre, ele prolongou o sofrimento da família. Porque eventualmente esse homem agora em Moabe. Moabe, povo esse que recusou, quando o povo de Deus saiu do Egito com fome e escassez, dar pão e água para o povo de Deus. Elimeleque sai da casa de pão e vai para Moabe levar sua família. Irônico, não? O homem que considera Deus como rei foge da casa de pão e vai para uma terra que no passado negou o pão ao povo de Deus. E em vez de achar clara provisão, a situação parece não ter sido tão boa e tão óbvia. Porque o fato é que ele morre. E depois de ter gerado 2 filhos, Malom e Quilion, esses também morrem após ter casado com Orfa e Ruth. Agora 3 viúvas. E por que a situação parece não ter sido obviamente melhor do que a de Israel, que passava fome? Porque essa mulher não vê a hora de ir embora. E parece ser uma pessoa sofrida na vida. Bastasse o fato de ter perdido o marido e os filhos. Bastasse o fato. Mas essa mulher parece que além disso está longe de casa, está longe do povo, está longe da família, está longe dos amigos, está longe da igreja, me permita o anacronismo. E é importante destacar esse ponto porque nesse contexto do Israel antigo, é diferente do que é no Novo Testamento e é diferente do que é para nós hoje. Onde a aliança de Deus transborda a sua graça, onde acessamos a lei, onde acessamos os benefícios do pacto, da comunhão com o povo de Deus, das bonanças de Israel, das promessas. Hoje é em qualquer lugar que o povo de Deus se encontra, não é verdade? E é assim também no Novo Testamento, a nova aliança que Jesus completa. No Antigo Testamento, tudo isso era desfrutado, mas ainda era condicionado a uma geografia, era condicionado a uma cultura local. O Israel de Deus era definido por um povo bem específico, e a lei de Deus se dava ali, bem como a sua revelação, o desfrute da revelação, a obediência, a criação dos filhos, a igreja estava presente ali. Era ali que Deus se manifestava, era ali que Deus pesava a sua mão quando precisava exortar e corrigir, mas era ali também que Deus abençoava quando tinha de abençoar, quando o povo se arrependia, era ali que o pacto era desfrutado, as bonanças do pacto, os meios de graça e tudo mais. Era no convívio de Israel. Elimeleque se afastou disso.
Agora Noemi, a sua esposa viúva, está vivendo mais de 10 anos longe de toda a luz da aliança de Deus. Até que chegaram algumas notícias surpreendentes. Ela ouviu dizer que lá em Belém voltou a ter cereal, voltou a ter pão na casa de pão. Isso era mais do que sustento. Isso era mais do que provisão. É também uma circunstância, como nós dissemos, teológica. Se Deus está devolvendo o pão, é porque a sua mão aliviou o castigo. É porque Deus perdoou a rebeldia do povo, perdoou o pecado do povo. Ora, Noemi sabia muito bem do que já se ouviu no passado, do comportamento repetitivo do povo de Deus e de como Deus era severo e gracioso ao mesmo tempo. Ao ouvir que Deus estava dando pão em Belém, essa mulher se apronta, ajunta os últimos restos de esperança e diz, como que dizendo, né? Se aquele povo foi perdoado, aquele é o meu povo, talvez haja perdão para mim também. Se Deus voltou a agraciar o meu povo, talvez também tenha perdão para mim. Ela se apronta e diz para suas noras, Orfa e Ruth, meninas, que a graça de Deus seja com vocês, mas eu estou indo embora, e de mala e cuia está pronta para partir. Mas aquelas duas se apegaram à sua sogra e a amam, e diz, nós vamos com você. Já uma idosa, sem marido, sem filho, sem companhia, nós vamos com a senhora. Nós somos apresentados a esta cena logo no primeiro capítulo. Noemi então já começa a mostrar um pouco da sua personalidade dupla. Essa mulher verdadeiramente ama e se preocupa com as suas noras. Ela preocupa com o futuro delas, e isso vai ficar evidente em outras partes, no cuidado que ela tem com Ruth, por exemplo. E recomenda insistentemente, quase que proibindo aquelas duas de seguir com elas. Mas também já fica uma outra nuance no ar. Se para ela não seria pesado também chegar em Belém com duas moabitas. Você se lembra do contexto do surgimento do povo de Moabe? Quando Deus castigou uma das mais perversas e imorais culturas dessa terra, reunidas em Sodoma e Gomorra. Cultura essa que, quando Deus visitou aquela cidade na figura de anjos, os anjos se manifestaram com forma humana. Entraram na casa de Ló. Homens e mulheres foram até a porta da casa de Ló. Bateram na sua porta e disseram o seguinte: traz eles para fora. Nós queremos fazer algumas coisas com eles. Se é que os irmãos me entendem. Esse era o caráter moral de Sodoma e a cor de Gomorra. Deus falou: basta para a perversidade, eu a punirei com fogo. E Deus derramou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Deus dificilmente agiu com tamanha veemência de ira adiantada sobre um povo como ele fez com Sodoma e Gomorra. Talvez o Egito seja um parâmetro, talvez em alguns castigos assírios e babilônicos, mas no geral, aquele povo conseguiu esgotar a paciência de Deus, a tolerância. E Deus salva Ló e diz: não olhem para trás. Ló sai com a sua família. A sua esposa não resiste e olha para trás na condenação de Sodoma e Gomorra e vira uma estátua de sal. Mas as duas filhas seguem viagem e eventualmente estão encavernadas com o pai. E vendo a morte, e eu quero que você preste atenção nisso agora, do nome delas, morrendo com o pai já idoso, elas decidem embriagar o pai
para suscitar descendência. Estou falando com filtros. Tem crianças nos escutando. E uma das filhas vai dar descendência. Adivinha o nome da criança? Moabe. Dali sairá o povo moabita. Volta para Noemi na estrada, insistindo para as meninas: não vão comigo não. Agora pense por esse lado. O texto não nos deixa isso claramente explícito, mas é uma possibilidade tangente. Chegar em Belém com essas duas, já vai ser difícil para mim ter que colocar a humildade em dia e entrar em Israel, quando todo mundo passou pela ira de Deus, passou pela disciplina da fome, e agora eu chego aqui como quem passou umas férias fora. Já vai ser difícil. Agora, chegar com duas moabitas na capanga, é como que colocaram uma placa na testa: olha o que eu fiz. Eu não só saí daqui, como dei meus filhos para se casarem em Moabe. Pense por esse lado também. E essa mulher veementemente insiste com elas, a ponto de convencer a órfã, que diz: tá bom, justo, eu voltarei para minha casa, eu voltarei para a casa dos meus pais. E ela disse: volta, arrume um marido, vocês são jovens. E ela nessa hora ainda despede a órfã e Noemi da seguinte forma: volte para os seus deuses. Ela deixa aquela menina como moabita que é. Ela convenceu a órfã, mas não conseguiu convencer Ruth. E a razão é o primeiro grande brilho desse texto. Porque Ruth diz: eu não irei. E Noemi diz: volta atrás junto com a órfã. Vá para os seus deuses, vá para o seu povo. A razão de Ruth é surpreendente. E um coração que pensa só em si talvez não seja capaz de perceber o que está acontecendo com aquela mulher, aquela jovem mulher viúva, Ruth. E a primeira grande declaração de fé do texto é declarada: não, eu vou contigo para onde for. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, aí também morrerei eu. Ruth está declarando fé em Yahvé. Ruth está dizendo: a partir de agora, o povo de Israel será o meu povo, e eu sequer conheço esse povo. Onde você morrer, não é quando, ela não vai morrer de desgosto, é onde. Você morrer, minha sogra, neste lugar eu também morrerei. Sabe por quê? Porque eu estou indo para não olhar para trás. A partir desse momento, a sua terra será a minha terra. Terra essa que, quando Ruth conheceu de ouvir falar, era uma terra castigada por Deus. Olha a convicção dessa moça: eu vou para essa terra. Eu vou para essa gente complicada que foge dos deuses de vocês. Vocês vieram para cá fugidos, não foi? É gente igual você, né, minha sogra? Vai ser meu povo também. Vai ser minha gente. E essa terra será a minha terra. E esse povo será o meu povo. E eu vou para morrer nesse lugar. Por que isso? Por conta desse elemento na sua declaração. A partir de agora, o seu Deus é meu Deus. Ruth está dizendo que Deus a alcançou. Como que isso foi acontecer? Ora, se não foi no testemunho daquela família fujona e teimosa. Aquela família que fugiu da mão do Senhor ainda carregava a lei do Senhor no coração, ainda era filho de Deus. Ainda carregava o evangelho por onde foram. Talvez Noemi, eu acredito que principalmente Noemi, testemunhou da palavra de Deus.
O fato é que essa mulher foi alcançada pela graça. Ruth declara fé em Yahvé, dizendo: o que aconteceu comigo, sogra, é irreversível, como quem nasce de novo, não dá para desnascer. A partir de agora, é espiritual, o seu povo é meu povo. Lembra que é geográfico? Eu vou para lá. Eu preciso estar lá. Ninguém demove essa mulher. Noemi não celebra o testemunho que ela está vendo. Noemi não faz festa. Noemi não glorifica o nome do Senhor diante daquela conversão clara e pungente diante dela. Ela meio que se consola e, vendo que não podia insistir mais, segue. É como se o texto estivesse dizendo para nós: Noemi desistiu. E disse: tá bom, então vamos. O texto segue e essas mulheres chegam próximo a Belém. Noemi ainda é uma senhora experimentada e madura. Seus planos e estratégias ainda vão se mostrar mais afiados. E elas se atracam ali perto da terra de um resgatador, estrategicamente. É a terra de Boaz, um homem cujo nome é famoso pela sua virtude, pela sua bondade e pela sua disponibilidade. Talvez já com uma idade avançada, porque ele menciona isso para Ruth, mas está disponível. Então Ruth vai colher nos campos de Boaz. E aquelas que um dia padeceram numa peregrinação difícil, e aquela Noemi que saiu de uma terra que não tinha cereal, agora veem que das espigas que caem, há esperança, pelo menos para o estômago, a semente que cai no chão. E ela começa a colher nos campos. Boaz percebe e vê o bom comportamento e a conduta daquela mulher e demonstra bondade para com ela. E há um termo nesse livro que é central em toda a sua história de provisão divina, Esed, que é o amor benevolente, não romântico, mas sacrificial, cuidador, provedor. A Esed de Boaz se manifesta pela primeira vez ao permitir que ela colha e a falar para os seus funcionários: deixem cair das melhores espigas, para que ela colha do melhor nosso. E então essa mulher volta cada vez mais abastecida para casa e diz: sogra, olha o tanto que colhemos, Deus está cuidando de nós. E Noemi sabe mais do que Ruth, até que Ruth descobre: ele é um resgatador nosso. Noemi tem um plano pronto. É mesmo, minha filha? E como que enxugando a mão nos avental, senta aqui que eu vou te falar uma ideia. Você vai fazer o seguinte: você se embeleza toda essa noite, dá uma caprichada na Mary Kay, passa o seu perfume, e de madrugada você vai lá na eira. A eira é afastada da casa, onde se colhe no campo e guarda lá. É o celeiro. E ali dormia ou o capitão, ou o gerente, ou o proprietário. E ali estaria Boaz dormindo, vigiando a colheita. Noemi então começa com uma subversiva ideia, um tanto quanto ambígua. Você vai se produzir, você vai chegar de mansinho, e depois que ele tiver alegre de vinho, você vai até os pés dele dormindo, descobre os pés dele, e quando ele acordar, deixa que ele lhe diga o que fazer. Certamente Ruth está com os olhos desse tamanho aqui. Mas é isso mesmo, sogra?
Confia. E ela vai. Essa história não é estranha demais para você, não? Ela não tem só jeito, não. Ela tem um jeito e andar de duvidosa essa história. Muito mal contada. Mulher decente não faz isso, não, sou. Mas a Ruth vai. Crente no Senhor? Crente. Noemi também, ora. Mas teve essa ideia maluca. Não recomende isso, tá? Para ninguém. Deixa o pé dos moços cobrido. Mas ela vai. Só que a luz dessa mulher vai brilhar ainda mais naquela madrugada. E ela faz exatamente como a sogra mandou, exceto por um detalhe. Ela não deixou as coisas acontecerem como ele queria. Ele nem deu tempo, ela nem deu tempo. A hora que ela descobre o pezinho dele para que ele receba a brisa da madrugada e acorde, desde esse tempo já tinha medo, viu, de descobrir o pé do cobertor, viu, Pedro? A hora que descobriu o pé dele, ele já acordou e assustou. E ela fala: eu sou Ruth. Eu imagino que imediatamente se colocando em pé. E você é meu resgatador. Case comigo. Essa foi a postura de Ruth. Está aqui o documento. Se quiser, assine. É casamento. Não tem nem suco na praça. Casamento e pronto. Imagina essa mulher tremendo, propondo o casamento para um homem de boa fama, virtuoso, bem falado, rico. Boaz percebeu tão nitidamente a cristalidade da fé e da virtude dessa mulher, que não deixou espaço para a ambiguidade, que não deixou espaço para a malícia ou a perversidão, mas se posicionou de forma tão cristalina na sua frente, deixando muito claro e estreito o que ela veio fazer ali. E ele entendeu imediatamente por que a circunstância, de tal forma que ele diz: não volte fora da madrugada para que ninguém te veja. Ele não queria que ela fosse mal falada. Aliás, Ruth era bem falada nas terras de Boaz, diz o texto. Esse homem ficou impactado tão plenamente com a sua virtude, que ele diz: eu não descansarei enquanto não resolver isso. Eu te resgatarei. Em outras palavras, eu me caso com você. Talvez aquele homem estava sonhando com essa possibilidade há alguns dias. E nós vamos sendo embalados nessa expectativa como bons dorameiros que somos. Vai dar casamento. Deu certo, Noemi, essa ideia foi maluquinha, hein? Mas deu certo. Ufa! Aquele homem então decide e não descansa. Talvez não dormiu aquela noite. O texto em que lemos é a manhã seguinte. Ele está à porta de casa, da cidade, assentado, aguardando alguém. Sabe quem? Não tem nome no texto. E a razão disso é de nos apertar o coração. Nós vamos entrar nessa argumentação agora. Ele está esperando o seu fulano. Você já tinha visto a palavra fulano na Bíblia? Está aqui. O fulano. Ô fulano, senta aqui. Boaz está à porta da cidade, onde as negociações do tempo antigo aconteciam, onde tudo que era sério e tinha que ser passado no cartório, acontecia ali. E aquilo ali é exatamente isso. Ele assenta-se com 10 anciãos, e quando, esperando a chegada daquele homem, ele mal pode esperar. E quando ele avistou, talvez com o coração palpitante, ele diz: fulano, eu estou te esperando, se assente comigo. E foi chamando as testemunhas. Temos algo sério para tratar. Noemi, a viúva, tem uma terra que não pode manter. Ela é de resgate seu. E você precisa resgatá-la juntamente com a sua terra. Resgata e a terra será sua. Basta produzir na terra e tolerar a viúva já idosa por alguns anos.
Parece um bom negócio. Ele diz imediatamente: eu resgato. E nessa hora o nosso coração, que estava esperando por esse romance, vai por água abaixo lendo esse livro. Ah, não. Ele aceitou. E o seu fulano casa com Noemi e leva Ruth de brinde e pronto, acabou o livro, logo no início do capítulo 4. Felizmente, Boaz tem uma carta na manga e diz: só tem um detalhe. A Ruth vai de brinde. Aquela feiozinha que está lá na minha fazenda, vai ter que levar ela também. Estou brincando, ela devia ser muito bonita. Mas eu acho que nessa hora o Boaz está explicando com bastante sem graceza. Vai ter que levar a Ruth. E a Ruth é o seguinte: resgatá-la significa que você vai cuidar da terra delas por causa dos maridos, dos filhos de Noemi que morreu. E você então vai suscitar o nome de Quilion. E nesse momento, quando você levar Noemi, vai Ruth e a responsabilidade da Ruth. Ou seja, quando ela tiver filhos, a terra é dela. E o nome do marido falecido vai ser resgatado. É isso que é o nosso resgate. Se você não quiser, eu vou ter que fazer. Nessa hora, esse homem muda de ideia imediatamente. Por quê? Porque o que parecia ser um bom negócio, uma terra para ganhar, a partir desse momento era algo a perder. Porque ele simplesmente iria investir para que outro colhesse os rendimentos. Espera aí, então resgatar a Noemi significa que eu vou ter que cuidar de duas, e quando Ruth tiver filho, as terras que eu vou estar investindo e cuidando vão para os filhos delas, perpetuando o nome do falecido marido? Uai, ô Boaz, desse jeito eu vou continuar sendo o seu fulano para sempre? É o nome do marido dela que vai ser mantido. Não quero não. Faz o seguinte, casa você com ela. E Boaz fala: já que você insiste. E Boaz ergueu-se e diz: hoje vocês são testemunhas que me caso com Ruth e resgato Noemi. E sai dali com um casamento para acontecer. Nessa hora, Boaz expande a maior largura da sua esed, o seu favor sacrificial. Sim, ele está se casando com uma mulher linda, certamente muito virtuosa. E tal qual a mulher virtuosa de Provérbios, que é bem falada nas portas da cidade, Ruth é bendita. Nesse momento, as pessoas ao redor de Boaz, o que denota uma boa fama de Boaz, ele era bem quisto entre as pessoas, eles declaram bênção sobre Boaz e diz que estas sejam benditas como Raquel e Lia foram para nós, nossas matriarcas, e fundaram o nosso povo. Que Ruth seja bendita e que você seja famoso, Boaz, seja grande, Boaz, e que do ventre de Ruth seja a benevolência sobre nós. Essa bênção proferida vai ser atendida detalhadamente pelo Senhor. Nesse momento, eu e você voltamos à ideia do nome. Porque o que acontece aqui é o que talvez assombrava o povo da Grécia Antiga. Você se lembra do filme Troia? Onde o guerreiro mítico Aquiles, assombrado pela sua perda de reputação possível, diz o seguinte: os homens são assombrados com a vastidão da eternidade. Então nos perguntamos, será que nossas ações ecoarão ao longo dos séculos? Será que estranhos ouvirão o nosso nome muito depois de partirmos e imaginarão quem nós éramos, quão bravamente lutamos, quão fortemente amamos? Será que se lembrarão de nós? A ideia do nome. Os nomes que não viram nome de rua ou nome de praça se perderão na história.
Pessoas um dia não serão lembradas e um dia dirão o seu nome uma última vez. A questão que fica é: como ter um nome duradouro? Talvez você pode dizer agora, finalmente, dizendo: eu não me importo muito com isso. Talvez não. Mas certamente te incomoda muito quando você descobre que falaram mal de você. E você é capaz de tornar inimigo de alguém porque essa pessoa ousou falar mal de você. Já imaginou ficar sabendo, ou já tem experimentado isso, que alguém que você ama falou mal de você para outro, nas suas costas? Isso é uma mancha contra o nosso nome, reputação, fama. Eu sei que nós podemos nos desmoronar facilmente. Não se apresse em dizer que não se importa com isso. Quer ver outra forma que isso nos pega muito? Nossos filhos. Desde cedo nós treinamos os nossos filhos para que o nome deles seja grande. Não necessariamente famosos, não é esse o ponto. Mas nós fazemos tudo para que eles sejam bem-sucedidos. Para que sejam reconhecidos. E nós gostamos de ser reconhecidos e queremos que os nossos filhos sejam reconhecidos. A nossa geração, diga-se de passagem, é uma geração que isso custa muito valor. O ter audiência e reconhecimento. Pela primeira vez, a mídia de esportes olímpicos e uma Copa do Mundo de futebol foi transmitida por um canal independente de um youtuber. E não por uma grande, enorme mídia oficial de televisão. Não exclusivamente, pelo menos. Porque há audiência com alguns jovens. Há adolescentes ficando podres de rico. Porque são pessoas que chamaram atenção para si. E ganharam grande audiência e notoriedade. Isso pouco tem a ver com capacidade e talento. Isso é outra história. Há um aluno essa semana que provou para o seu professor de comunicação que conteúdo não tem nada a ver com fama. E ele mostrou num experimento social que ele conseguiria fazer a sua conta recém-criada de Instagram, chegaria a 10 mil seguidores apenas com uma fatia de pão caindo. E todos os dias ele postou uma fatia de pão que caía, a mesma vídeo. O mesmo conteúdo, não era diferente não, para você saber quais as possibilidades da fatia de pão cair, às vezes assim, às vezes assim. Não, é a mesma. O pão cai. Já tinha muito mais de 10 mil seguidores. O perfil da fatia de pão que cai. Então nada tem a ver com talento, nada tem a ver com conteúdo, nada tem a ver com valor agregado, nada. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes e que não chamem a atenção. Mas a fama não está diretamente relacionada a isso. E talvez para a nossa geração ainda queremos pensar em concurso público para os nossos filhos. Seus netos talvez não serão ensinados assim. Talvez o sonho dos seus dos seus filhos para os seus netos é o seguinte: não, eu quero que o meu filho tenha 1 milhão de seguidores. Esse é o sonho de vida para o meu filho. Já pensou nisso? Faz todo sentido, gente. Talvez o primeiro presente que os seus netos vão receber, ou os netos dos seus filhos vão receber, talvez, o futuro vai mudar tudo isso, mas me entenda bem, vai ser um tripé, uma ring light e um celular. Aqui, meu filho, para você ganhar na vida, vencer na vida. Fama. Hoje isso vale ouro. Isso vai passar. Vai mudar, mas hoje é isso. E nós estamos muito interessados que os nossos filhos sejam reconhecidos. Eu não estou falando de YouTube, porque tem uma geração aqui que talvez não está ligada nisso. Mas que os seus filhos sejam reconhecidos e sejam bem-sucedidos. Você tem treinado os seus filhos e investido horas nisso, colocando eles para serem poliglotas, bilíngues pelo menos, colocando eles para fazer Kumon, colocando eles para terem aula de reforço, nas melhores escolas, escolas integrais, colocando eles na natação, colocando eles no judô, no balé, na música. Você tem investido horas trabalhando para que isso seja possível. Quem sabe o seu sonho é que seu filho faça um intercâmbio, conheça uma cultura diferente e se dê bem na vida em outro país.
Talvez você quer isso para o seu filho, talvez você quer isso para suas filhas, talvez você sonha que eles ganhem dinheiro, que eles tenham poder, que eles sejam reconhecidos e que eles tenham uma vida tranquila. Quem sabe um concurso público para dar tranquilidade, se você ainda sonha com essas coisas. Quem sabe ter algum dinheiro guardado. E você ora por isso, e você trabalha por isso, e você ensina os seus filhos, e você quer muito que eles se apeguem aos seus conselhos, que eles se dê bem na vida. Nome. A matemática do reino é muito diferente. A matemática do evangelho é diametralmente oposta a esse raciocínio linear. O evangelho fala que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. O evangelho nos diz que eu devo morrer para mim mesmo. E se eu não nego pai, mãe, família e tudo que é precioso, inclusive os meus bens, para segui-lo, eu perderei tudo. E louco é aquele que não perde tudo e não pode salvar a alma. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus é categórico em afirmar: tome a sua cruz e venha após mim. Você precisa morrer. Essa é a dinâmica do Evangelho. E o que isso tem a ver com os nossos filhos? Tem a ver que nós não deveríamos estar espantados com a seguinte possibilidade: pai, eu decidi que vou ser missionário. Isso te assusta? Ora, eu tenho uma mãe que sempre orou por mim, foi a grande evangelizadora da nossa família, nos apresentou Jesus, nos insistiu desde criança para estarmos presentes na igreja, na escola bíblica dominical. O evangelho chegou não só para mim, para o meu irmão, para o meu pai, mas também chegou para a nossa grande família através dessa, uma jovem que se casou aos 15 anos de idade. O evangelho chegou. Vinda do interior, nasceu na roça, na cidade de Uruana, ali conheceu o presbiterianismo, ali se formou, se discipulou, se batizou e se casou. Essa mulher, no dia em que eu estava esperando a segunda fase para direito, na UFG, morando sozinho já, eu liguei para ela e disse: mãe, eu passei a semana orando e eu não farei a segunda fase da UFG. Que isso, meu filho? Calma que piora. Hoje vencia o prazo da inscrição do seminário. E eu peguei aqueles R$170 e fiz a inscrição de R$150. E vou fazer a prova sem tempo para estudar. Mas eu estou inscrito. Essa foi a resposta dela. Constrangedor, não? Eu também fiquei calado. Eu queria assumir, mas era só uma chamada de telefone. Mãe, e a voz embargada: oi, meu filho, a senhora achou ruim? Não é isso. É que você sabe que a vida de pastor é difícil. Fala: tá, mãe, mas é que Deus falou para mim que é agora. Eu não sou pentecostal não, tá? Mas Deus falou. Ela: tá certo, meu filho, vai ser bênção, vai dar tudo certo, vamos orar. Bom, eu fui para o seminário, passei na prova, mesmo sem tempo para estudar. Os seus filhos não precisam ser missionários e pastores para honrar o que nós estamos conversando aqui. Mas é uma boa forma de confrontar o nosso coração. Você imagina o seu filho falar o seguinte: estou deixando a faculdade de medicina porque eu vou para o seminário ser pastor de igreja no interior? Isso te ofende? Está tudo bem ofender. É por isso que Jesus falou que a gente tinha que morrer. O evangelho está aqui para nos tratar nesse sentido mesmo. E está tudo bem ser médico.
temente ao Senhor. E Deus pode dar uma missão sendo médico, sendo empresário. Pode, claro que pode. Os evangelistas são profissionais, e você percebe isso em Marcos, você percebe isso em Lucas, no próprio Paulo. Grandes missionários e profissionais ao mesmo tempo. Não é esse o ponto. O ponto é se nós estamos dispostos a discipular os nossos filhos para sofrerem pelo Evangelho, e não para ter um nome célebre, mas para que eles façam o nome de Jesus grande. Esse é o ponto. É por isso que eu estou argumentando por esse viés da missão integral, do ministério, para ficar claro o meu ponto. Se os nossos filhos estão indo para o mercado de trabalho por causa de Jesus e da missão da igreja militante, ou se eles estão indo para serem bem-sucedidos. Eu faço essa pergunta e emendo com a segunda, para retornarmos ao eixo. O que isso tem a ver com Boaz? Tem a ver com Boaz, que Boaz não ousou fazer o seu nome grande, mas se sacrificou em prol da justiça e do bem ao próximo, resgatando aquelas mulheres a prejuízo do seu bolso e do seu próprio nome. E o que aconteceu é que esse homem colocou o seu nome nas páginas da Escritura, e até hoje é lembrado como o antítipo de Cristo nessa história, porque ele se esvazia como Cristo se esvaziou e teve condição legal de resolver o problema do resgate do povo de Deus, assim como Cristo tinha uma posição legal de resolver o nosso problema para resgatar o povo de Deus. Ele então se coloca na condição apta para aquilo, resolve o problema com seu fulano. Cristo se encarna e se coloca na posição apta para resolver o problema de resgate de muitos. Ele agora tem o prejuízo financeiro, do nome e social. Cristo tem o prejuízo da humilhação, da encarnação, do sofrimento, da obediência, da morte de cruz, para resgate de muitos. Boaz e Cristo são colocados de forma antítipa para nos mostrar o que Cristo está fazendo conosco. Ele vem nos resgatar, se humilhando e se esvaziando. Acontece que o que Boaz está fazendo faz com que eu e você pensemos que o seu fulano era a figura de prioridade nessa trama, e porque não estava disposto a perder para ganhar, é tratado como seu fulano nesse livro. Para não perder o seu nome, ele é sequer mencionado nessa história com o seu próprio nome. Muitas vezes, querendo a glória desse mundo, nós perderemos brilhos eternos. Nós precisamos tomar cuidado pelo que estamos correndo, para onde estamos correndo e o que estamos buscando e gastando a maior parte do nosso esforço, sonho e até oração. Acontece que Boaz aponta para Cristo e Cristo aponta para o nosso descanso. Noemi ganhou descanso, favor, uma casa para morar, comida e até uma descendência. Foi completamente revigorada e pode descansar. Ruth ganhou um marido, ganhou favor, ganhou amor, ganhou proteção e pode finalmente descansar. Cristo amou a igreja, se casou se dando a marido pela igreja. Nutre a igreja, dá vida abundante, caminha com a igreja, trata a igreja e dará descanso final. Nós somos a igreja que peregrina, mas temos uma aliança com Cristo. Ele nos encaminhará para o descanso final. Até lá, nós o honramos, nós trabalhamos pelo seu nome, nós honramos o seu nome. O esforço nosso deve ser para fazer o nome dele grande. O nosso esforço, a nossa prioridade, as nossas escolhas deve ser não para fazer o nosso nome célebre, como o povo de Deus no tempo, não o povo de Deus, mas o povo da época de Babel, quis fazer uma torre aos céus para que o seu nome alcançasse os céus.
Os nossos esforços serão confundidos pelo Senhor se o nosso foco de vida é o nosso nome ser grande. Mas enquanto trabalharmos para o nome dele, ele providenciará para nós bênção e descanso. É isso que aconteceu nessa história da mão invisível da providência. Pessoas que trabalharam pelo bem do próximo, contou com Deus trabalhando para o seu próprio bem. É isso que está acontecendo aqui. E Boaz se prepara para casar. Mas esse é assunto para o próximo domingo. Eu aguardo todos aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós nos colocamos com humildade diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos agracie com luz e obediência, com temor, ó Deus. Que o Teu nome seja priorizado por nossos corações. No nome santo de Jesus Cristo, que Te amemos mais. Que nossa família, nossos esforços, nosso trabalho, nossa vocação glorifique o Senhor em primeiro lugar. No nome santo de Jesus. Amém.